Então, pessoal, hoje nós vamos comentar um pouco sobre a questão da manipulação de dados, né, aqui dentro do nosso próprio componente. A gente já viu que é possível a gente enviar dados de um componente para o outro, né, utilizando aquele objeto de propriedades que a gente declara lá como parâmetro da nossa função. Mas é possível que a gente precise também de informações próprias do componente que ele possa manipular ali durante o ciclo de vida dele. Eu trouxe então esse exemplo aqui, basicamente o mesmo que a gente já estava utilizando, acho que com pouquíssimas alterações. Deixa eu só apresentar isso aqui para vocês. É aquela tela de contratar o plano. Ela está sendo chamada lá pela lista de planos, né? Então ela já recebe as informações da rota, que tem as informações do plano que está sendo contratado. Aí ela renderiza aqui o nome desse plano, o resumo e o preço dele, e apresenta esse formulário para a pessoa colocar as informações dela. E aqui embaixo, para a gente fazer esse exemplo, eu coloquei uma outra região aqui onde nós vamos colocar os dados que a pessoa digitar aqui. Então, se a pessoa digitar o nome aqui, a gente vai escrever aqui, só para a gente ver como que a gente pega o valor desse campo e como que a gente coloca isso em um outro local, tá? É tipo como se fosse a apresentação desses dados para a pessoa conferir antes de fazer a confirmação. Poderia até ser em uma outra janela isso aqui, né, ou não, dependendo da situação, mas isso não importa agora. O que importa é que a gente vai pegar os dados daqui e inserir esses dados aqui quando eles forem digitados, para que a pessoa possa conferir. Bom, a primeira forma que eu vou fazer é uma forma errada, tá? É uma forma errada que, para quem não está acostumado com React, com React Native, etc., às vezes a gente tende a seguir esse caminho que é um pouco errado. Que é o seguinte, a gente declarar uma variável, uma constante aqui. Eu vou fazer só com o nome primeiro, tá? Porque senão a gente vai gastar muito tempo. Depois, na hora que a gente já fizer o certo, eu faço com os outros. A gente declara uma variável aqui. Vou até colocar um valor inicial nela aqui, para a gente ver o seguinte. Como esses frameworks eles são reativos, né? Como eles são reativos, a mudança que a gente tiver nas variáveis, se essa variável estiver associada a alguma parte da interface, essa interface vai ser atualizada com isso. Essa parte aqui é aquela parte lá de baixo, que no navegador renderiza, volta para a tela inicial. Essa parte aqui é essa parte aqui embaixo. Tem aqui o título do card, um text que eu estou utilizando aqui como label, né? E o text onde eu vou colocar o valor. Então, eu vou colocar aquela variável nome. Beleza. Com isso aqui, então, já tem a minha variável nome. A minha variável nome é vinculada aqui embaixo. Então, eu coloquei a palavra inicial como valor inicial para essa variável. E aí, ela está sendo renderizada aqui. Aí, o seguinte. A gente quer que, quando a gente alterar o valor dessa variável, quando a gente digitar um texto aqui, esse texto ele seja jogado nessa variável, né, para que essa variável seja renderizada aqui. Ou, se pensando numa programação web mais tradicional, a gente poderia considerar também que a gente, quando alguém alterasse o texto desse input, que é isso aqui, a gente faria um acesso a esse elemento aqui e trocaria o value dele. Isso seria numa programação mais tradicional lá da web, né? Que eu teria um ID para esse cara aqui, ou uma class, e quando a gente editasse isso daqui, a gente faria um getElementById e alteraria o conteúdo dele. Isso não é o caso, né? Não dá para fazer isso aqui, a não ser em situações muito específicas.
Não dá para fazer isso aqui. Por isso que a gente nem fica colocando ID para os elementos. O que a gente faz é, então, mudar o valor da variável, tá? E como esses frameworks são reativos, a renderização atualiza automaticamente. Só que esse aqui ainda não é o caminho correto, tá? O caminho correto eu vou mostrar daqui a pouco. Se eu quero fazer alguma coisa quando o texto desse input altera, eu tenho que programar essa coisa aqui no evento dele. No nosso caso aqui, onChangeText nos atende, que é quando a gente alterar o texto daqui. Quando a gente alterar o texto daqui, o que vai acontecer? Aí eu coloco uma função aqui dentro. Vou colocar ela resumida. Ela recebe, o parâmetro dela é o text, que é exatamente o que foi digitado aqui. E eu quero fazer o que com isso? Eu quero falar que aquela variável lá em cima, tá, primeiro, eu vou dar um alert com esse text, só para a gente ver se o meu evento está executando, tá? Então, se eu digitar alguma coisa aqui, lá tá aparecendo lá. Aparecendo letra a letra. Toda vez que eu digito uma coisinha, já altera, o meu alert já roda. Beleza, então meu evento está rodando direitinho, mas eu não quero ficar dando alert. O que eu quero fazer é jogar esse text lá na minha variável. Beleza. A princípio, isso é a lógica que a gente imagina que vai funcionar. Porque eu sobrescrevo o valor da minha variável, a minha variável já está vinculada aqui com essa parte aqui da interface, só que não funciona. O valor que está renderizado continua sendo o valor inicial. Bom, isso aqui não funciona porque a gente está isso aqui é um componente, isso aqui é um outro componente. Então, essas alterações dessa função que roda quando o texto altera, essas alterações aqui, elas não refletem por uma variável que está criada aqui para fora, tá? Criar essa variável fora da função aqui, criar de uma outra maneira diferente, não vai surtir muito efeito. Aí o framework já prevê, agora nós vamos começar a fazer a forma certa. O framework já prevê uma forma para fazer isso. Quando a gente está usando componentes de classe, que não é o nosso caso, né? A gente tem um objeto this dentro da classe e dentro desse objeto this a gente tem um objeto chamado state que dá para a gente controlar. A gente registra essas variáveis lá e a gente utiliza, e quando a gente precisa alterar, a gente altera direto lá dentro desse objeto. Nós estamos usando, nós estamos criando os nossos componentes na forma de função, né? Aqui, ó, isso aqui é uma função. É uma função que está sendo jogada nessa contrata plano aqui. Então nós estamos criando com função. Quando a gente está criando com função, a gente também dá para fazer isso, tá? Só que a gente tem que utilizar um chamado hook. É como se a gente pegasse um recurso que só está disponível lá nas classes e utilizasse aqui. Aí a gente tem que fazer uma importação específica e fazer uma sintaxe específica que eu vou exemplificar aqui agora. Bom, primeiro, a gente tem que declarar essas variáveis de uma maneira um pouquinho diferente. Se é uma variável que a gente precisa, a gente tem que declarar assim, ó. Se eu precisar alterar, bom, o que são essas duas coisas aqui? O primeiro é o nome da variável e o segundo é o nome do método que eu quero utilizar para alterar essa variável. Isso recebe use state. Ó, note que fez a importação aqui para mim. Se não tivesse feito, eu teria que importar isso aqui, tá? E esse useState é uma função que recebe como parâmetro o valor inicial dessa variável. Tá?
que isso aqui retorna? Tá? Deixa eu tentar explicar essa sintaxe aqui. O que isso aqui retorna? Isso aqui retorna um vetor de 2 posições. Essa sintaxe aqui já me permite que a primeira posição do vetor retornado caia nessa variável e a segunda posição do vetor retornado caia nessa variável. Então, é como se eu estivesse recebendo um vetor, só que ao invés de eu receber o vetor inteiro numa variável, eu já escolho 2 variáveis para receber as partes desse vetor. Tá? Então, para a gente usar, né, essas variáveis que a gente consegue refletir o valor delas quando trocado aqui embaixo para interface, a gente tem que utilizar isso daqui. Bom, e como que funciona então? Então, essa é a variável que tem o valor. Então, estou usando ela aqui normalmente, onde vai aparecer. Essa é a função que eu vou utilizar para alterar o valor da variável. Então aqui, ó, onde eu altero o valor da variável, eu chamo essa função. Ela é criada automaticamente, tá? Por esse useState aqui. Ele cria essa função para mim. Eu, então, vou falar aqui, ó, set nome. E aí eu vou passar o text, né? O text é o parâmetro dessa função aqui que eu estou passando para o onChangeText. Se eu quiser trocar esse nome aqui, eu posso, não tem problema. Mas ele prevê um parâmetro e esse parâmetro já estará preenchido automaticamente com o valor do campo. Então, aqui eu tenho tá a variável criada que eu criei de novo. Deixa eu apagar essa aqui, tá? Que eu estava usando antes, para não dar conflito. Eu também não vou utilizar mais ela, eu vou apagar. Beleza? Aí, agora então, eu já tenho aqui essa possibilidade. Ó. Então, eu vou digitando isso aqui. Estou mostrando direto na tela, mas eu não teria necessidade de mostrar na tela. Eu poderia mostrar na tela quando a pessoa clicasse para contratar, por exemplo. Aí você mostraria tudo na tela para a pessoa conferir, né? Não necessariamente através de um outro card aqui, poderia ser através de uma modal ou em uma outra tela, enfim. Mas o que a gente tem garantido é que a alteração daqui está sendo guardada dentro dessa variável e sempre que eu precisar utilizar, eu posso utilizar, tá? Então, é basicamente isso. Vou fazer para os outros aqui, para a gente aproveitar o momento, tá? Bom, eu vou fazer um para cada, mas se eu quisesse usar um array aqui e colocar todo mundo em uma variável só, eu poderia também, tá? Aqui eu posso passar um objeto, posso passar outras coisas aqui. Posso passar verdadeiro e falso. Qualquer coisa que eu quiser jogar como valor inicial para uma variável, eu posso. Então, se uma variável aceita um string, se ela aceita constante, se ela aceita um número, se ela aceita um objeto, se ela aceita um array, posso passar essas coisas aqui. O que eu passar aqui vai ser o valor inicial. Então, vou até colocar aqui, ó, ainda. Então, o valor inicial da minha variável é essa palavra ainda. Então, ela vai aparecer aqui, ó, já com ainda. Ó. Então, a renderização dela aqui embaixo já vai aparecer com o ainda. E como eu começar a digitar aqui, isso vai sobrescrever o valor inicial. Eu deixei vazio porque eu não quero nenhum nome inicialmente, mas a gente poderia colocar. Então, eu vou fazer uma declaração para cada, mas eu poderia fazer na forma de um vetor também. Então, eu tenho nome, endereço, cidade, estado e e-mail. Nome, endereço. Aí eu vou ter set endereço. Cidade, estado. Aí eu vou ter set. Esses nomes aqui, a gente pode usar o nome que a gente quiser também, tá? Só que lembrando que o nome que eu criei aqui, eu tenho que utilizar aqui para baixo. Depois, e-mail, vai set e-mail.
E tá tudo vazio, porque eu tô deixando tudo vazio por hora. Ainda tem telefone. Telefone. Se você chamar aqui, por exemplo, aqui de Tel e aqui de Tel e aqui de Sete Maria. Poderia chamar, não tem problema. Mas, obviamente, é melhor a gente usar nomes que sejam intuitivos, né? Mais fácil da gente codificar. Beleza. Aí aqui é a mesma coisa, no onChange de cada um desses botões, a gente dá um set naquele dado específico. Esse aqui é do endereço, então onChange text aqui vai receber uma expressão. O que é essa expressão? É uma função, né? Poderia ser assim, ó, function text, uma função anônima assim, ó. Ou até uma função com nome, se quiser. É isso aí, para economizar, né? Código, a gente faz isso daqui. Nesse caso, ó, que é uma linha só, dispensa até a outra chave. Dá para fazer mais curtinho ainda. Por que eu estou fazendo desse tipo? Porque às vezes vocês vão ver dessa maneira e vão ficar estranhando. Então eu estou fazendo de mais de uma forma. Aqui é o set endereço. Passando isso. E aí, se a pessoa tiver mais confiante, ó, já vai arrancar até um pedaço do nome da variável aqui, ó. Ainda fica menor ainda, né? Beleza. Aqui embaixo, não vou copiar e colar não, vou digitar de novo a expressão, porque a gente está no JSX. O que tem dentro dessa expressão? Uma função set cidade, estado, com aquilo que tiver digitado no campo. Aqui do e-mail, onChange text. É uma expressão que vai fazer set e-mail, deu e-mail, set e-mail com aquilo que tiver digitado no campo. E por fim o telefone. Aí vão testando aos poucos, tá? Digita um pouquinho em teste, digita um pouquinho em teste, porque às vezes depois se dá um erro, fica mais difícil de achar onde que o erro tá. Text. Cria minha funçãozinha. E ela vai chamar o set telefone, passando o que tiver aqui. Beleza. Ainda não vai aparecer porque eu só estou aparecendo com o nome, né? Então vou fazer para os outros aqui também, ó. Esse aqui eu vou copiar e colar. Beleza, então vai ter o nome, depois o endereço. E o que eu vou mostrar? Eu vou mostrar a variável endereço. Depois eu vou ter cidade, estado. E o que eu vou mostrar? Eu vou mostrar a variável cidade, estado. Depois eu vou ter e-mail. Eu vou mostrar a variável e-mail. Depois eu vou ter telefone e vou mostrar a variável telefone. E aí eu não vou ter esse restinho aqui não. Salvando. Rodou ali de novo. Vou contratar esse plano. Então, vai ser contratado pela Maria das Graças, Rua das Acácias, 45, bairro Centro, cidade, estado, sei lá, Goiães, MG, e-mail, tananã, @tananã,
.com, telefone 33 9 9556. E aí os dados já estão aqui, ó. E eu tenho cópias deles naquelas variáveis, né? Para que, quando a gente for enviar isso lá para o servidor, para ser armazenado no banco, que a gente vai fazer nas próximas aulas, a gente tem, por enquanto esse contratado não está fazendo nada. A gente tem, então, esses dados guardados nessas variáveis e a gente pode fazer o envio deles. Tranquilo? Então é isso. Peço que vocês façam esse tipo de situação aí. Não precisa ser exatamente essa, tá? Vocês podem criar situações diferentes, mas de maneira que vocês consigam capturar esses dados e manipulá-los da maneira que for necessário. Vou deixar um link lá de leitura também, que é esse link aqui, né? Que tem uma explicação sobre isso. Aí aconselho vocês darem uma olhadinha também para poder reforçar. Beleza? Então é isso. Vou finalizar aqui. Até mais para vocês. Até a próxima.